Tudo isso entra na parte de medida administrativa. E por fim, aí vem o EPI, Equipamento de Proteção Individual, que é um equipamento que eu coloco para poder evitar a minha exposição àquele risco. E aí, normalmente, eu tenho uma luva que eu posso pegar no equipamento quente, que eu não vou queimar a mão, ou numa parte de superfície cortante, eu não vou cortar, né? Ou a pessoa que vai cortar um bife no açougue, ela tem uma luva de malha de aço hoje, para não cortar os dedos, sim, né? Sim. Eu tenho os EPIs que são de... acho que até provavelmente vai ser o próximo passo seu, mas então é uma infinidade de equipamentos de proteção. Lembrando que tem duas ramificações do EPI, o EPI de acidente e o EPI de saúde. Tá? Então, o EPI e saúde são alguns só. Então, eu tenho o protetor auricular, que é para saúde, para evitar da perda auditiva, o respirador, que é para proteger a exposição minha respiratória, e um que era de calor, mas ele é muito pouco usado, que são as roupas de calor, mas não está comprovado que ela realmente não deixa... não são muito eficientes. Ela vai evitar talvez um contato de queimadura, mas se a pessoa está com uma roupa grande, aluminizada, ela é muito quente. A troca de calor do corpo, nós temos que fazer essa troca de calor com o ambiente. Porque a gente vai ter febre, vai ter várias situações críticas no corpo. O corpo não está, até uma temperatura, você entra em estado febril, depois você pode ter até convulsões. Então você tem que fazer a troca calorífica. E essas roupas, às vezes, proíbem de fazer essa troca. Então a pessoa vai ficando dentro da roupa aquecida e ela pode vir a ter problemas sérios. Ao invés de ser proteção, ela vai acabar sendo prejudicada. Vai prejudicar. Eu tenho uma roupa ali que é específica para evitar o contato com ácido, que pode causar um câncer de pele. Então, um tolueno, benzeno, que são produtos altamente perigosos. Então, para mim não ter contato, eu vou usar o Tyvek, Taiken. Normalmente é o Taiken, que é uma roupa emplastificada. São roupas europeias, né? Muito boas essas roupas. Tem também da Dupont americana, mas normalmente são europeias. Então é uma roupa verde. Às vezes você vai ver, vazou um produto químico na estrada, você está vendo o cara com aquele roupão verde. É aquilo ali, para não deixar ter o contato, realmente para não ter esse problema. E tem os EPIs que são para risco de acidente. Aí eu te pergunto, eu estou com óculos, aí estoura uma pedra de esmeril, aquelas projeta fagulhas no meu olho. O acidente ocorreu? O óculos protegeu. O acidente ocorreu. Ele não preveniu o acidente. Preveniu as consequências, ou seja, minimizou as consequências do problema. Direto, Então, bateu no meu olho, mas não fiquei cego. Por quê? Porque ele minimizou as consequências do acidente. Então, mas o acidente é considerado que aconteceu. Que aconteceu. Eu estou passando debaixo de uma carga suspensa de 2 toneladas num guindaste. Eu estou de capacete. O capacete suporta mais ou menos uns 50, 70 kN de força nele. Mas se cai 2 toneladas, o pescoço não vai suportar isso. Lógico. Então, o ideal seria que a pessoa não passasse baixo, né? Porque se está trabalhando, o correto é que a pessoa não vá correr esse risco, né? Não entra na área de risco. Eu ia te perguntar aqui sobre tipos de EPIs, mas você acabou até antecipando para a gente aí. Com relação, Gustavo, com planos de contingências, como são estruturados os planos de emergência para acidentes com vítimas, incêndios, barragens e além de vazamento, né, e outros? Perfeito. Então, a gente subdivide os planos de emergência. Eu tenho, que nem eu falei, você trabalha num grupo de empresas, né? São 8 empresas. Dessas 8 são as 4 maiores empresas nossas, uma de mineração, uma de fertilizantes e uma de abrasivos, que é em outra cidade, né? E uma de transporte. Então, cada uma traz uma peculiaridade. Sim. E eu tenho que criar aquele plano sempre de acordo com as necessidades da empresa. Então, aí eu divido. Então, primeiro eu tenho que ter uma brigada de emergência ou de incêndio, que ela vai combater incêndios, auxiliar o departamento médico nas emergências da fábrica, da unidade, tanto, vamos dizer assim, estabilizar a vítima, quanto remover para o hospital. Então, eu preciso de uma ambulância para fazer esse trabalho, para ser mais rápido. Sim. Eu tenho pouco tempo para poder levar aquela pessoa, aquele acidentado, para um atendimento especializado. Entrar numa cirurgia, ou de repente até ir para um hospital de queimados, com casos de queimados. A gente tem até uns bons Limeira. Então, cada situação me traz uma descrição de um plano de emergência. Então, esse plano, normalmente, ele segue um roteiro, já um padrão, que é da IT12 do Corpo de Bombeiro em Minas e IT17 no estado de São Paulo, né? São as duas que eu trabalho, as duas ITs. E cada estado tem um IT. Mas é basicamente igual. Então, aí eu pego e monto o meu plano do que fazer. Então, aconteceu um acidente, o que eu faço? Isso. Um incêndio, isso. Quem que eu chamo? Serviço externo, eu peço apoio. O bombeiro, chegou na situação que eu não dou mais conta, eu tenho que chamar o bombeiro. Ou eu tenho que chamar o SAMU, eu tenho que chamar o bombeiro, parte de emergência, acidente. Então eu vou criando aquele procedimento, aquele plano ali, de uma maneira
que vai, vamos dizer assim, criando a cinemática do que pode acontecer. E eu tenho que criar realmente, eu tenho que criar o que poderia acontecer num futuro para mim saber o que eu deveria fazer. Você tem que criar o ambiente para você poder saber que no momento como que você vai agir, se posicionar. Isso. A gente teve, com esses acidentes que ocorreram recentemente na parte ambiental, em algumas mineradoras, é grave, né? A gente sabe. Foi pedido em Poste-Caldas para algumas empresas de mineração que tivesse barragem de fazer seus planos, seus simulados. Sim. O primeiro simulado de barragem de Poste-Caldas foi o nosso, da empresa que eu trabalho. Então, foi um simulado envolvendo outras empresas, plano de apoio mútuo com outras empresas, envolvendo bombeiro, a polícia ambiental, envolvendo diversos órgãos, a polícia militar, de uma maneira que a gente organizasse o que eu vou fazer se romper a minha barragem. A nossa barragem da empresa que eu trabalho, normalmente ela é voltada para fora da cidade de Poste-Caldas, mas ela é voltada para uma área de mata. Então, ela até o fim percorrido dela não vai afetar muita coisa. E hoje ela até foi descomissionada, né? Ela foi desativada. Já não usava há muitos anos, mais de 10 anos. Mas foi o primeiro simulado. E foi bom que a gente discutiu muito. Teve uns bombeiros até muito experientes. A gente discutiu ideias. Foi muito interessante. Então você cria um plano, por quê? Que eu não posso afetar a comunidade. Certeza. Eu posso deixar uma comunidade sem água. Eu posso o que é meu rejeito? Né? Eu posso lançar um rejeito naquela comunidade que eu posso afetar pro resto da vida daquela comunidade. Quantos acidentes? Vamos pensar na Bhopal, a empresa na Índia, que for deixando a manutenção de qualquer jeito, um dia estourou as tubulações, o gás saiu, atingiu a cidade, foi mais de 2 mil mortos. Então, quer dizer, o que aquela comunidade deveria, por que ela sofreria por causa de um processo produtivo? Não deveria sofrer. Então, deveriam ter sido tomadas medidas, uma vez que sabiam que os riscos que poderiam acontecer. Exatamente. Gustavo, treinamentos e cursos. Né? Você acabou de falar aí que você fez um treinamento e vocês fizeram uma simulação ali em Poste-Caldas, né? Quais cursos, treinamentos e workshops são fundamentais para a capacitação dos trabalhadores na mineração? A gente segue uma regra grande, cada norma são, eu não me lembro, eu posso estar até enganado se são 34 normas, acho que são 34 NRs hoje, tem algumas que estão em discussão ainda, mas são 34 que eu me lembro, pode ser que a lei, nós estamos conversando aqui, vai mudando. Exatamente. Mas, então, cada NR traz uma situação. O trabalho em altura, ele exige que a pessoa tenha um treinamento para trabalhar à altura, para trabalhar em determinadas atividades. Aí eu vou trabalhar em cadeirinha, aquelas cadeirinhas que ficam no prédio, é um outro treinamento. Eu vou ter um treinamento de resgate à altura. Então, a NR 35, ela trata sobre todo o processo de trabalho à altura. E ela traz também a capacitação, tempo de treinamento, todo o treinamento para a altura. E todos esses funcionários que trabalham em situações assim, eles são treinados. Eles não entram numa empresa para trabalhar no ambiente sem passar por esses treinamentos. O primeiro treinamento, eu fui no de altura, mas o primeiro treinamento é o introdutório, que é de segurança, ele é geral. Então eu vou falar para ele tudo que ele precisa saber para ele entrar dentro da fábrica. Entendi. Tudo. Ele passa por um treinamento, a integração de segurança, de meio ambiente, de qualidade, ali ele aprende diversas atividades. Quando ele vai para o nosso ambiente, a gente vai saber, pelo chefe, supervisor dele que já tem experiência, quais os treinamentos específicos que ele precisa. Treinamento de altura, para trabalhar em local confinado, local fechado, precisa ter um treinamento. Veículos industriais, empilhadeira, carregadeira, trator de esteira, nós temos uma vasta miscelânea de veículos industriais. Então, cada veículo tem a sua especificação. Então, ele precisa ser treinado de acordo com aquele veículo específico. E aí vem todos esses treinamentos, altura, espaço confinado, veículos industriais, treinamento de brigada, treinamento para cipeiro, para quem quer ser membro de CIPA, treinamento operacional. Eu opero um moinho, então eu tenho que fazer um treinamento operacional para operar aquele moinho. Porque subentende-se assim, quando ocorre um acidente, a primeira coisa que eles perguntam é o seguinte: você foi treinado para desempenhar essa atividade? Então esse treinamento não precisa ser um treinamento normativo, mas tem que ser um treinamento para aquela atividade. Então ele precisa ser. E isso acontece. Quando acontece um acidente, a primeira coisa que é questionado para o acidentado é se ele foi treinado para aquela atividade. E aí você tem que ter certificados, faz com lista de presença, certificado de participação. Se tiver de documentação para ele assinar, termos de compromisso. No caso da mineração, a gente entrega sempre um manual com todas as regras para aquela unidade. E aí ele vai pegar e vai saber: olha, eu não posso fazer serviço elétrico. Porque o eletricista não só tem que ser formado, como ele tem que ter um curso de NR10, que é a norma 10, que fala sobre todos os sistemas de segurança na elétrica.
Então aí ele vai aprender todas as regras. Ah, mas eu sou da produção, posso pôr a mão na elétrica? Não pode. Primeiro que a energia não tem cor, não tem cheiro e mata em pouco tempo. Se não matar, é muito dolorido. Então,